bem-vindos ao Encontro Espírita. Me chamo Babi, cheguei por aqui. Boa noite. Hoje, infelizmente, o convidado não poderá comparecer por conta de imprevistos aí de última hora, mas faz parte. E hoje teremos o convidado especial aí, surpresa, que se ofereceu para se juntar a nós. Tá? O convidado hoje não vai poder participar, mas vai ter outra pessoa que vai entrar. Ok? Aldenice, bem-vinda, boa noite, tudo bom? Vou mandar o aviãozinho aqui, ó. Vamos chegando. Aloysio, tudo bom com você, querido? Renata, bem-vinda. João Carlos já chegou, vou chamá-lo. Ele se ofereceu para compartilhar conosco os conhecimentos, né? Olá, querido. Tudo bom? Olá. Obrigado aí por ter da disponibilidade, né? O risco é todo seu. Risco não, isso aí não é por acaso, né? Então vamos, se apresente aí, querido. O que é que você faz da vida? Quais os seus planos? Bem-vindo novamente. Quanto tempo? Ando meio sumido, né? Preciso me Tem que conectar mais. aparecer mais, tá muito sumido. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é João. Faz algum tempo que eu acompanho o trabalho da equipe, né? E há pouco tempo a equipe me convidou para fazer parte do grupo, né? Eles estavam em 8 pessoas, em 7 pessoas. Eu fui o oitavo integrante. Moro na Grande São Paulo, Itapevi, e tô virando um picolézinho aqui com esse frio. Aqui também tá, viu? Recife esfriou um pouquinho, de 5 horas pra cá, deu uma geladinha, Deve valendo. estar uns graus aí, 20, eu né? acho que tá 22, acho que tá 23 ou 22, porque 4 horas tava um quentinho assim, bem de leve, já tava esfriando. Aí quando foi 5 para 6 horas, aí aquele frio assim, não um gelo, né? Mas o frio mesmo pegou. Quem não tá acostumado, no caso, né? O povo aqui do Sudeste e do Sul deve estar pensando, essa menina tá doida, 22 graus falando que tá frio. Não, porque Nordeste é acostumado com calor, né? E Recife é bipolar. Então, Recife, você tem que, quando você for sair aqui em Recife, gente, vocês vierem para cá, você tem que estar com o tempo todo de sombrinha na bolsa, independentemente do clima, porque de uma hora para outra o céu pode fechar, como foi hoje, e choveu até agora, deu uma parada na chuva. Mas hoje eu não tomei banho gelado, eu tomei banho quentinho, porque não tinha condições. Então, é assim, aqui é assim. É imprevisível. Bom, então é isso. Aí, como eu estou em fase de teste, né? Quinta-feira está previsto eu participar com o Aloysio, no que eu Tá previsto, chamei não, de vai start. participar. E sim, né? Não sei qual é o plano da turma lá de cima. Então, a Uhum, princípio, não ocorrendo nada de imprevisto, estaremos com o Aloysio e eu não me lembro o nome, mas é o Baiano Espírita na quinta, né? Dinei, nome dele. Dinei, né? E hoje a Bárbara Coutinho estava em apuros porque o convidado dela não pôde participar do normal. Infelizmente, teve um imprevistozinho, mas ele ficou bem triste e falou comigo. Mas ele, na próximo projeto, né, que vai vir novidades aí do encontro, gente, no próximo ele vai chamar, falei com ele já, ele vai chamá-lo. Se quiser dar uns spoilers aí, não tem problema não, viu? Não, vou dar agora não, vou deixar o pessoal pensando aí.
Tô vendo aqui Uma que coisa eu eu já. digo, os dias de estudo vão mudar. É o que eu posso falar. Mais nada. Então tá bom. Suspense. Tô vendo que Pois você é. já direitinho, já fixou comentários, você consegue Já. controlar os comentários, né? Porque eu aqui tenho medo de meter o dedo aqui e sumir tudo, que ainda não tenho perícia com a máquina, não. E aí, querido, vamos fazer a nossa prece, quer fazer, eu faço. A gente faz uma leitura toda, depois comenta como é que você quer. Você é o convidado de hoje, né? Você tem aquele estratagema de falar que a live é de convidado, né? Mas eu sou É. vacinado, hein? Tomei 2 doses contra Eu nem isso. tomei a primeira, a minha tá chegando, já é a próxima idade, já praticamente. Aqui. Não, mas não tô Aqui. falando do Covid, tô nada de contra essa história de a live é de convidado. A do A minha Covid tá eu sou chegando. menino. Mamãe chegou aí, ó. A gente Mames. faz. Se você quiser falar quem que tá aí, dá boa noite pro pessoal. Vou dar agorinha. Quem tá aí é o Denise, Linda Mi, minha mamãe, aí a Luísio Sônego, que ele entrou pelo perfil dele, Patrícia, Gabizinha e Mari, bem-vindos ao Encontro Espírita. Quem não me conhece, me chamo Babi, tá? Porque o meu nome é um pouco comprido, eu resumi ele em um apelido, tá? O pessoal me chama assim, é mais fácil, né? Porque se eu for falar meu nome aqui, eu vou passar a live todinha falando meu nome, então não dá. Só tem uns espíritos de porco aí que fala um pouco mais, que chama É, de Bárbara de eu vez tenho em meu quando. nome e tenho mais 3 nomes no meu nome, ou seja, ele tem 4 nomes e tem um D no meio. Então tem cinco palavras. Não, 6 palavras. Falar quer fazer a prece, querido. Quer fazer a prece e eu faço. Aí você faz a inicial e Ok. aí a final. Ok, Se querido. no texto, se você quiser ler na íntegra, depois a gente vai lendo os tópicos para É poder melhor. comentar. Uhum, é melhor. Vamos lá. Vamos fechando os olhinhos aí, respirando, acalmando o coração. E agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, nosso guia espiritual que está do nosso lado neste momento, nos orientando. E nesse momento em que a gente abra o coração e a mente para a gente receber esses ensinamentos, receber a energia que precisamos receber. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Hoje vamos ler o capítulo 47, chamado Renovação e Preparação. Opa, renovação e preparação, né? Vamos ver o que Emmanuel, né, nosso querido amigo, colega, bem direto também, ele, Albino Teixeira, é tudo direto. Ele não tem meias palavras, ele ia falar ali a verdade na sua cara, né? Você tem que ali absorver e tentar praticar. Não é E verdade? curte, Você tem o e livro nós já aí em mãos ou porque foi de última hora, né? Tem, né? Tá ao contrário, tem. tá ao contrário. Natália, bem-vinda. Quer ler, querido? Quer ler o texto ou ler o texto? Você quer que eu leia? Pode ser, não tem Com problema. certeza, eu quero, claro que eu quero que você leia. Pode ler. Natália, bem-vinda, viu? Quando eu vi como iniciou o texto, eu fiquei contente. Falei, que legal, é o mesmo texto que a Flavinha leu ontem no Evangelho, né? Mas Uhum. só que é só o início, porque o conteúdo não é muito igual, Aham. não. Uhum. Então, aí no Evangelho tem um item lá que é o homem na terra, né? E assim que ele Uhum. começa. O homem na terra prepara-se, através do ensino, para conseguir atestados de competência. Organiza medidas adequadas para assegurar a eficiência administrativa. Planifica a economia, imuniza-se contra doenças, dirige realizações, garantindo-nos contra aflições destrutivas e inúteis, urge a regimentar as próprias forças para sabermos passear
as renovações que a vida nos apresenta. Enquanto no mundo físico aspiraríamos a ver nossos filhos detidos de modo permanente no encanto verde da infância, mas é preciso adestrar-nos em experiência a fim de observá-los adultos com as provas e tarefas que hajam trazidos à reencarnação. Ante as promessas de felicidade no casamento, quando na edificação conjugal, desejaríamos eternizar-lhe as alegrias do início. Todavia, é forçoso acolher sem alarme as lutas e deveres que nos são impostos pelo instituto familiar. Estimaríamos manter inalterável as nossas afeições. Entretanto, a obra da evolução e o esforço de resgate variam de criatura para criatura, compelindo-nos muitas vezes a separações transitórias e necessárias. Insurgimos-nos habitualmente contra a desencarnação de pessoas queridas. No entanto, segundo as leis que nos regem na Terra, a saída do carro físico é diferente para cada um em particular. Compreendamos que as nossas telas de serviço se modificam de maneira constante e atendamos às transformações da existência com espírito de aceitação e serenidade. Para isso é preciso estejamos vivendo prontos a servir como e onde estivermos, reconhecendo que Deus, pelo mecanismo das circunstâncias, nos oferece invariavelmente todos os recursos de que necessitamos e, quanto ao que possamos receber, nos dá sempre o melhor. Texto de Emmanuel. Você Texto começa muito bom, viu? É bem elucidativo ele vai falar de reflexões. Se você Quer começar a falar ou fala, Felipe? começa falando que assim eu Ok. pego o impulso. Ele fala de vários aspectos aqui da nossa vida, né? Ele começa aqui falando para a gente se preparar, não é? Tem aquela questão do preparo, do estudo, não é? Desde a infância, adolescência até a vida adulta. E, infelizmente, algumas pessoas não têm acesso, não é? Mas a grande maioria tem essa fase de aprendizado da infância, adolescência. Também na questão, além da escola, tem a questão moral, né? Quem tem também uma certa religião, um certo embasamento de Cristo dentro do lar, recebe essa orientação também de criança, adolescente e adulto, né? E ele fala no ensino para conseguir atestado de competência. Então tem a competência material, né, que também tem a ver com a profissão, tem a ver com as nossas virtudes também. Então tem vários tipos de competências, né? E a gente tem muita virtude e muita competência a ser desenvolvida, né? A gente tem muita aptidão para muita coisa. Só que o problema é que a gente, às vezes, vai atrás de muita informação e na hora de praticar, de desenvolver, a gente não vai, não cultiva, não procura desenvolver, né? A gente tem aptidão para falar em algum lugar, não é? Se expressar em algum lugar e você não vai atrás de algo para desenvolver aquilo, para falar da melhor forma possível. E também tem a questão moral também nessa questão da fala, que você, além de falar, tem que ter sentimento, né? Por isso que o conhecimento e a moral tem que andar junto. É só um exemplo de oradores ou pessoas que fazem palestra, né? Ou até palestra de todo tipo, sem ser espírito ou não. Tem que estar ali de coração. Porque muitas pessoas ali têm aquele talento, têm aquela habilidade e está ali por estar, por dinheiro, por interesse. Não tá interessado no bem-estar daquelas pessoas que estão ali na sua frente. Só está ali por estar mesmo, né? Por interesse pessoal
depois eu e os outros nada, né? Rita Knight fala muito, uma pessoa egoísta. E aqui fala também de a questão administrativa, né? Tanto no trabalho, tanto como em casa, a questão administrativa, planejamento de modo geral, não é só questão de ambiente de trabalho, é no dia a dia, na sua vida em si, porque você tem que aprender a se organizar a parte do sentimento, da moral, do trabalho, filho, tanta coisa aí, né? Todas as áreas da vida, você tem que tentar organizar tudo, e nem muitas vezes a gente consegue. A gente embola tudo, não consegue pegar uma partezinha e organizar. Então também tem esse, quanto mais esclarecido você vai estudando mais, vai sabendo mais de mais coisas e vai ao dia a dia ali tentando modificar da melhor forma possível. Por isso que ele nos convida, além do estudo, né, aprender a ir modificar aos poucos. Não é de hoje para amanhã que eu vou modificar tudo de uma vez, né? É aos poucos você se adaptando, também tem seu corpo que tem que se adaptar, aquela mudança, e não é de um dia para o outro, né? Fala também de questão de economia, né, que é importante no dia a dia. Fala de se a gente se imunizar contra as doenças, né? A gente prevenir algumas doenças. Claro que tem muitas que chegam até a vida da gente em questão de reencarnações passadas, de dívidas que a gente tem que pagar. Mas às vezes as nossas ações, às vezes são tão verdadeiras ali de coração que você quer tanto o bem do outro e o seu, que às vezes aquela dívida que chega até o seu encontro, ela é amenizada justamente por conta desse bem que você está fazendo, né? Tem aquela frase, o amor cobre multidão de pecados. Então, você também não vai deixar de pagar aquela dívida, mas ela vai ser amenizada ou até temporariamente, né? Esqueci até aquela partezinha que quando você faz a sua parte, né? Aquela parte no bem, aquela dívida que ia ao seu encontro, a justiça divina está ao seu encontro, ela é temporariamente suspensa, né? Mas quando tem uma hora que você ali está desconectado, desequilibrado, está fazendo coisa não tão legal, e a justiça divina vai até o seu encontro e chega, né? Em relação à doença, em relação a várias coisas. Mas quando a gente se concentra no bem, no evangelho, né? Às vezes é amenizada ou suspensa. Por isso que a importância ali de se prevenir de doença, tanto mental como do corpo, porque quando o corpo já está com um monte de probleminhas, né? A mente já está bem tumultuada, já está bem agitada. Então o corpo responde a esse desequilíbrio da mente, né? Quando você tem dor de cabeça, algum problema do coração, é algo que você está guardando por muito tempo ali que não está fazendo bem. Então, o corpo sente isso tudo. Então, ele pede para a gente se imunizar contra doenças, tanto do corpo, né? Primeiro a alma, depois o corpo. O corpo sente aí. Quando o corpo da gente já está tão debilitado, a alma já está, ó, daquele jeito, né? É tanto que eu não me lembro se foi o André Luiz ou se foi o Emmanuel, que tem uma frase que diz que quando a dívida está chegando para fazer a sua cobrança e Uhum. pega o trabalhando, ela temporariamente ela se sente compelida a dar um tempo para esperar o resultado, né? E quando eu vi o texto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o evangelho que a gente fez ontem. Então, não deve ser por acaso, né? Falar um pouquinho sobre, mas bem assim, resumidinho, para poder a gente fazer um paralelo, né? Lá no Evangelho, resumidamente, tá dizendo que quando do homem na Terra, a gente precisa ter um intercâmbio, uma ligação com Deus, com o plano maior, mas não esquecer da parte física também, né? Não ficar com contemplação inútil mesmo, igual a gente via antigamente. Acho que talvez ainda hoje ainda exista aquele pessoal que se isola e fica só rezando dia e noite e não faz mais nada além disso. Então, a orientação que o Evangelho nos traz é que a gente precisa, sim, ter o contato com Deus, fazer as nossas orações, mas também temos a nossa parte física que a gente
tem necessidade de dar atenção para ela. Haja visto que a gente está no plano físico, temos que dar atenção para o físico também. E por sabermos que aqui é só uma passagem, um estágio na Terra, não descuidar do espírito. Então, ficarmos atentos a esses dois aspectos, sabendo cuidar dos dois. E também não é porque a gente vai estar com essa conexão com o divino que a gente vai estar livre dos problemas. Fazendo nossa prece, tendo essa conexão, a gente vai ter condições de enfrentar esses problemas, né? Vamos ser fortalecidos para que esse problema não seja o fim do mundo para a gente, um bicho de 8 cabeças. Só 7 já está bom, né? 8 é muita coisa. Então, o resumo do que está no Evangelho é basicamente isso. E esse início aqui que Emmanuel nos trouxe, eu lembrei também, não me lembro se é na carta aos Coríntios, mas que quem estava na live hoje à tarde, da 1h30, ouviu lá as diversidades dos dons, né? Então, dá para fazer um paralelo também com essas diversidades, que ele está falando aqui, que o homem se prepara através do ensino para conseguir atestado de competência, ou seja, como você já disse, desde o começo do desenvolvimento vai para a escola, pega a alfabetização e vai se aprimorando, chega na faculdade, essa competência, esse atestado de competência a ser adquirido é uma formação profissional adquirida através do ensinamento, né? Que aí, fazendo um paralelo com o Evangelho, adquire esse atestado de competência, mas é importante também, inclusive imprescindível até, não negligenciar buscar um atestado de competência no campo moral também. Porque sabemos que se tivermos um intelecto avantajado, mas uma moral a desejar, não vai dar coisa que presta, né? É só dar uma consultada na história que a gente vai ver aí muitas personalidades extremamente inteligentes e que fizeram as lambanças, né? Então, é importante, assim, buscar esse aprimoramento intelectual, esse atestado de competência, nos termos que ele coloca, mas sem esquecermos de procurar elevar a nossa moral, que é aí que entra o intercâmbio que a gente precisa fazer com o plano maior, buscar o intercâmbio com Deus. E aí, por que eu lembrei das diversidades dos dons? Porque aqui ele enumera algumas das alternativas que a gente tem para ir nos aprimorando. Colocou em primeiro grau essa questão da intelectualização desde o início, na pré-escola até a faculdade ou até na sequência. Aí colocou aqui que organiza medidas de eficiência administrativa, então remete àquele que já é formado, está empregado em uma determinada empresa e usa dessa competência que ele adquiriu para organizar o bom funcionamento da empresa. Mas não para só nisso, porque lembra da parte moral, aí fala que planifica a economia. Também economia tanto na empresa, quanto no lar, quanto na vida. Está trabalhando, recebe uma determinada quantia, vamos supor, recebe R$2.000 por mês, mas aí faz umas despesas equivalentes a R$3.000, R$4.000 por mês. Vai ter um déficit bem complicado aí, né? Vocês que são meninas não lembram muito bem, mas a gente que tem um pouquinho mais de cabelo branco lembra que o Brasil, há algum tempo, tinha esse problema que o dinheiro não era o suficiente, corria para um fundo internacional fazer empréstimo e aquilo ia aumentando. Por quê?
oficialmente, eu digo oficialmente porque eu não faço parte da economia lá do governo, então não sei se era isso mesmo. Mas oficialmente, o que era produzido era insuficiente para a manutenção do país. Então, necessitava-se de buscar empréstimo no que era chamado Fundo Monetário Internacional e que ia aumentando a dívida. Ou seja, produzia aquém do suficiente. E é o que acontece com quem, nessa hipótese, recebe 2 mil e gasta 4 mil. Aí é hora de ficar se afundando em dívidas e mais dívidas. Mas se fizer uso, voltando lá de novo, naquele atestado de competência que adquiriu na sua preparação e sabe administrar bem a economia dentro do lar, não vai ter esse problema. Se ganha 2 mil, vai fazer ter um custo de vida dentro de casa compatível com isso, ou seja, vai fazer com que gaste no máximo 2 mil por mês, ou talvez até menos, se for possível conseguir isso. A gente já sabe que hoje em dia não é fácil, né? Mas é a forma de administrar. Por isso, aquela diversidade que a gente estava raciocinando. Aí, na sequência, imuniza-se contra as doenças. Nada mais lógico, né? Porque a gente está aí sujeito às intempéries, sujeito a vírus, já desde há muito tempo. Agora a gente tem uma novidade aí, há pouco mais de um ano, do tipo de vírus, e que, surpreendentemente, com a nossa ciência, em tempo recorde, conseguiu-se uma vacina, né? Por que tempo recorde? Porque, segundo estudos de pesquisa, vírus, quando surgem, os cientistas estudando 3, 4, 5 anos, até mais, para poder conseguir uma vacina para imunizar a população contra. Essa daí, em pouco menos de 2 anos, já temos a vacina aí, com algumas discordâncias, mas está mostrando eficiência. Então, por isso, o tempo recorde. Então, esse homem na Terra que adquiriu o atestado de competência, consegue administrar a sua vida profissional e a sua vida em casa, tem que tomar conta também da saúde. Então, aqui está, imuniza-se contra as doenças. Ou seja, essas são as vacinas preventivas, alimentação adequada, realização de exercícios e, na sequência, dirige realizações. Tudo isso que é adquirido e é administrado são dirigidos de acordo com a inteligência não adquirida, porque a gente já nasce com certo grau de inteligência, mas com ela aperfeiçoada desde aquele momento lá atrás, quando da pré-escola. E garantindo-se assim contra as aflições inúteis, né, que ele fala aqui, ou seja, se adaptando às mudanças que ocorrem periodicamente na vida. Uhum. Lembrando que essas são as atribuições que se espera do homem na Terra. Porque a gente falando assim, parece que bonitinho, tão perfeito, só que muitas vezes não faz dessa forma como deveria, né? É onde surgem aqueles infortúnios de pessoas adoecendo, sabe por quê? Pessoas tendo colapso financeiro em casa, empresas tendo problemas, porque o homem, enquanto colocar em prática tudo o que deveria ser colocado, não age de forma adequada. Enquanto eu respiro um pouquinho, deixar você falar um pouco. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu estou assistindo ultimamente, de uma médica, né? Ela é psiquiatra, ela fala muito da questão do alimento, que interfere muito também, além de medicamento, alimento também interfere muito no nosso humor, né? Porque envolve substância, vitamina e tal. Eu não sou especialista, mas a gente está tendo alimentação principalmente também, né? Às vezes a gente acha também que é espiritual. Claro que o espiritual influencia bastante, né? Que acho que é o centro. Aí vem outras camadas, que é o corpo, depois a alimentação, e vai ver as outras. Só que todo esse complemento.
Não é só uma, né? Aí você tem que cuidar do corpo, tem que cuidar ali da mente, do psicológico, do espiritual, né? Tem que ter alguma fé ali, alguém, qualquer pessoa que tiver aqui, qualquer religião, tem que ter algo para se segurar ali e continuar seguindo, né? Independentemente, não só o espiritismo, mas ele esclarece muito, é um consolador, né? Mas todo mundo é livre para acreditar no que quer, se quer acreditar em Deus, acreditar se não quiser, tenta ser um ser humano melhor, não é porque você tentando se esforçando ali para ser melhor, você fica com uma boa saúde, né? Você tentando realmente ter aquele esforço, aquela vontade de mudar, você tem uma saúde e uma melhora na saúde. Porque quando você pensa no bem, quer o bem dos outros e quer o bem para si, não é? Com certeza sua saúde vai melhorar, tanto psicológica, tanto do corpo, independentemente de religião. Claro que quem acredita em Deus também, né? É outra ferramenta, a oração, né? É imprescindível para a gente se renovar, porque a gente nunca fica em uma sintonia toda, em um dia inteiro, só sorrindo. A gente está o tempo todo oscilando porque a gente ainda é espírito imperfeito, a gente ainda recebe muita influência espiritual, influência do meio, né? Onde a gente vive, nosso lar, sociedade, trabalho, todo lugar. E a gente muitas vezes não se vigia, aí fica triste, depois fica feliz, depois fica ansioso, e fica ali o dia todo daquele jeito e não se vigia, né? Claro que você não deixa de sentir essas coisas, tem que sentir. Mas você também não deve alimentar o dia inteiro esses sentimentos, os ruins no caso, né? Os bons você procura ali tentar reequilibrar sempre, porque a gente vai estar sempre assim. Porque a gente está acostumado a acelerar, a ser muito acelerado, e isso também o corpo sente. Então, por isso a importância de se alimentar direito, de também pensar na saúde, pensar em parar para descansar também, porque é importante, né? Não é questão do relaxamento da preguiça, isso aí é outra coisa, isso é o excesso, né? Você parar ali para descansar, você trabalhar de novo, volta a trabalhar de novo. Então é importante ter um tempo para parar, para respirar, o corpo precisa disso, né? Claro que a gente sabe que a nossa alma não precisa de descanso, mas o corpo precisa. Então, já que a gente está aqui, a gente precisa disso. E também ler coisas saudáveis, ver filmes mais saudáveis, né? Alimentar a nossa mente com algo realmente saudável para que a gente, ao longo do dia, fique mais tranquilo. Porque às vezes pela manhã a gente vê algo muito agitado, né? A gente fica ali inconscientemente, a gente fica muito ansioso com as coisas do dia a dia, com aquilo ali que você viu, inconscientemente você fica pensando naquilo e não fica bem o dia todo. Por isso a importância de fazer uma prece antes de dormir, e quando acordar, prestar atenção como é que você tá, como é que está acordado, se você está bem ou não, fazer uma prece, não é? Pedir auxílio quando necessário. Então a gente tem que ir aí no dia a dia ir vivendo e aprendendo sem pressa, porque a gente não é o Flash, né, do filme aí. Não sei qual é a empresa, né, mas tem um personagem chamado Flash, ele é muito rápido, então a gente não pode ser igual a ele, tem que andar devagar, entendeu? Então é isso. Pode continuar aí. Inclusive, semana passada eu vi uma reflexão, a expositora, que aliás fala muito bem, por sinal, ela disse que para a gente ter um sonho bom, a gente tem que começar a preparar desde a hora que levanta. Ou Foi eu que seja, falei, sim. Eu falei outra pessoa que falou, né? Não foi eu que falei, na verdade. Eu só mas repeti. a outra pessoa não entra no meu currículo porque não ouviu, não me dá perinha. Mas é a verdade. Então, aí, isso significa que a gente precisa desde cedo é, se programar para o dia e se preparar para não cometer muitas arbitrariedades, mais ou menos igual aquela coisa que Santo Agostinho nos fala na questão 919A, quando ele fala para quando for deitar, fazer um balanço de tudo que a gente fez durante o dia, né? Isso. Então, desde a hora que a gente abre o olho, que é a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir o olho, a, a atitude seguinte é agir de forma a não ter do que se arrepender à noite quando eventualmente for fazer o Uhum. balanço. Você quer dar uma lida nos comentários? É Tem um interessante. comentário aqui de Elizabeth bem importante, falando sobre a mediunidade. Quem é ostensivo, né? Quem tem a mediunidade ostensiva, né?
Não, ostensiva não quer dizer que tem que, não necessariamente tem que ver e ouvir, mas é mais a questão de grau, né? De intensidade, de sensibilidade. E tem que vigiar bastante. E geralmente quem sente tem mais sensibilidade em relação à energia, à intuição, você tem que, geralmente você fica um pouco mais atento com o passar do tempo quando você vai estudando. Quando vem um pensamento, quando vem uma situação, você já vai prestando mais atenção. Pelo menos comigo acontece, tá? Porque minhas intuições são muito. Quando eu chego a algum local, eu sinto logo. As pessoas, quando falam, eu sinto as coisas muito rápido, muito forte. E intuição também, né? Muito rápido assim. Tanto para o negativo como positivo. Então você tem que prestar muita atenção ali. Principalmente quando alguém faz um comentário, às vezes eu percebo já para começar alguma confusão, começar alguma briga, alguma coisa. Aí eu já percebo aquilo ali e já evito. Alguém que só fala alguma coisa, é, alguma coisa na TV também, né? É um gatilho também, às vezes, para a gente se deixar levar ali. Então, várias coisinhas do dia a dia ali, para quem tem esse tipo de mediunidade um pouco mais sensível, né, ostensiva, tem que prestar bem mais atenção também, porque mediunidade todo mundo tem, independentemente de religião, é algo orgânico, natural, e tem que saber aí, tem que estudar, se orientar, tem que procurar um centro, né? No momento não tem como desenvolver, né, na prática, mas você tenta estudar da melhor forma possível, né? A espiritualidade ali está ali, vai lhe orientar, vai estar do seu lado lhe orientando. Então é preciso conhecimento, né? Preciso aí, quando você for estudar, sair dessa ignorância, desse medo. Muitos jovens também, às vezes, ficam um pouco receosos, que não conhecem, não sabem o que está sentindo, não sabem o que está acontecendo e precisa aí desse auxílio. Então, o conselho aí é estudar, procurar um centro, ou online, tem vários centros, grupo de estudo online, de livro dos médiuns. Ou então se organiza para estudar, olha o livro dos médiuns, né, da codificação. Mas a orientação é sempre se orientar, é sempre sair da ignorância, né, do medo. Porque quando a gente vai procurar saber de alguma coisa, quem está sentindo, a gente entender, a gente fica menos receoso, né? Fica com aquela ali ainda, mas sabe o que está acontecendo e tenta lidar aos poucos. Pelo menos é comigo que acontece. Então, Então, que tá inserido no que a gente falou há pouco, das diversidades dos dons, né? Que aham, está na carta, acho que é aos Coríntios, e também está no ato, naquela passagem do Pentecostes. Por exemplo, naquela do Pentecostes tem aquela coisa de que as pessoas ouviam vários línguas diferentes e cada um entendia na sua. Tanto que teve gente que ironizou, falou, cheio de vinho. Mas não, era uma mediunidade que estavam sendo ali aflorando. Agora, uhum, das mediunidades ostensivas ou não ostensivas. De fato, os dons mediúnicos, eles são inerentes ao ser humano, ou seja, são físicos. Uns aham, têm mais acentuado, outros. é, Então, não querer, por exemplo, vou estudar porque eu quero dar passividade para psicofonia. uhum, Se eu já mais de 20 anos que eu estou agora, há pouco tempo, não tive essa percepção ainda, quer dizer que eu não vim com o físico para ter essa capacidade. Mas lembra, a diversidade tem vários outros. tá bem baixinho o seu som, tá cortando um pouco, tá? Está cortando? Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Tá melhor. Tá. Tem a psicografia, que é mais conhecida, mas que também há muitas outras variações, que tem psicografia direta, psicografia consciente, inconsciente, e tem o que a maioria de nós temos, que aliás a gente até às vezes confunde, que tem a mediunidade da inspiração e a gente confunde com intuição. Por que confunde? Porque há diferença. Inspiração é quando a gente tem as informações. Lembra que lá
No 459 tá, que a gente tem comunicação direta com os espíritos, mais do que a gente possa ter consciência. Então, eles falam para a gente através do pensamento. Então, se vem de fora para nós a inspiração. Intuição é aquele conhecimento que a gente tem adquirido muitas vezes nessa mesma encarnação, às vezes de outra, e aí por algum motivo elas afloram na nossa mente sem que a gente esteja controlando, né? Então, são pensamentos ou sentimentos que vêm, que são do nossa própria alma, do nosso próprio espírito. Então, aí, intuição e inspiração é o que vem de fora, que é o que acontece quando, na maioria dos casos, de pessoas que vão fazer psicografia. Então, é só para termos a noção de que não é pelo fato de que eu quero ser um psicógrafo, fazer psicografia, ou eu quero fazer psicofonia, que eu vou estudar e vou conseguir isso. Não, isso não acontece. Isso acontece quando eu quero aprender a falar inglês, falar alemão, e estudar bastante, eu aprendo. Mas mediunidade a gente precisa já ter inerente conosco para poder chegarmos a esse fim. E parece que eu vi alguém comentando aí, não sabe que captar da questão de alimentação. A alimentação ela influencia tanto na parte de conseguir ter uma comunicação mais adequada, quanto até, evidentemente, para a parte do nosso físico, né? Ou seja, eu até sou um exemplo bem claro que há pouco mais de um ano eu estava muitíssimo acima do peso, tanto que começou a dar uns piripaque aqui, uns chute. Aí eu consultei uma cardiologista, ela falou, para a gente ter uma vida peso. Só que ela não passou, Tá picotando um pouquinho sua fala. Deixa eu tentar mexer aqui para ver. Então ela só falou para eu tentar. Melhorou? Uhum. Para eu tentar, não, para eu mudar a minha alimentação. Aí eu vi alguém comprando refrigerante. Antigamente eu comprava de fardo, 2, 3 fardos, deixava, e a gente cada 3 fardos que eu comprava, 2 era. Refrigerante eu diminuí sem dó. Nem faço questão muito. Depois desse curso que a médica passou, eu parei de comprar também. Agora suco natural e reduzir bastante carboidrato. Quer dizer, se a gente conseguir educar a alimentação, a gente consegue ter uma vida melhor. É claro que... E água, né? Água é bastante. Mas não muito também, que... É o suficiente. Equilíbrio, né? Tem que manter a temperatura. Então é isso. Aliás, a palavra correta... Tá baixando e aumentando a tua fala. Não será que se colocar um fone melhora? Deixa eu ver. Pior que eu tô sem fone. Eu tenho que sair para buscar. Não tem problema, não. Talvez essa faixa um pouquinho, talvez melhore, será? Sei não. Porque tá picotando, às vezes fica normal, às vezes picota. Pelo menos pra mim tá assim aqui. Então vamos ver. Se picotar tanto, você fala que eu vou ter que ir lá buscar o fone. Ok. Tá? Então, e aí eu concluí o raciocínio nesse tópico. E aí concluiu, posso falar, querido? Bom, para eu concluir as minhas ideias aqui, né, desses tópicos aqui, porque todos esses tópicos aqui falam de vários aspectos da nossa vida, casamento, né, doenças, sentimentos da gente, filhos também, né, afeições, né, que chegam até a gente na nossa família, seja amigos ou não, que precisam ali a gente perdoar, a gente se perdoar e perdoar a pessoa. Se a outra pessoa não lhe perdoar, aí o problema já é com ela, não é? Mas você precisa se libertar desses sentimentos ainda que lhe prendem.
Essas pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, ou que aparecem no seu caminho, não é por acaso. Então você precisa aí acolher sentimentos, trabalhar, se libertar, não é? Não é ficar contra, não é se livrar, assim, eu não vou enfrentar. Não, você tem que acolher, mas também não ficar guardando como se fosse aquela sacolinha ali aquela história que o Rossandro falou, da sacolinha de vômito, né? Que você fica o tempo todo ali olhando direto ali, relembrando, relembrando, e não é bom, não faz bem, não é saudável, né? Tanto é que pensamentos, acho que é a primeira coisinha que quando você, antes de ter algum problema de saúde, alguma ansiedade, algum probleminha, tudo começa pelo pensamento. Então, por isso a importância da vigilância, né? De você ali se vigiar muito para estar trocando pensamento, prestando muita atenção no que você está sentindo, pensando, mas também não deixar de sentir, né? Porque quando você reprime algum sentimento, alguma coisa, você acaba também tendo problemas de saúde. Então, é você vivendo, sentindo, deixando embora e aprendendo. Você realmente viver o presente ali, sentir aquilo ali e deixar embora. Como um exemplo, o tempo do luto, né? O luto ali tem que ter um tempo ali, você chora o que tem que chorar, cada um tem um tempo diferente, mas você precisa colocar aquilo para fora. Então, passando aquele tempo, você precisa se reerguer aos poucos e continuar a vida como você estava antes, né? Mas isso leva um tempo. Então, cada pessoa tem um tempo diferente. Não é uma regra. Ah, o luto dura 6 meses. Não, cada pessoa tem um tempinho diferente. Às vezes dura um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é? Mas cada pessoa tem um tempinho. Então, a gente não pode reprimir, mas também não pode segurar por milênios, como a gente está segurando há muitas encarnações, né? Esse sentimento todo de angústia, de ansiedade, de egoísmo, não é, que ainda está latente ainda. Então a gente precisa se libertar disso. Então ele nos convida a fazer isso, a usar a moral também junto com o conhecimento, né? Experiências de outras encarnações, né? Que inconscientemente a gente acaba chegando até a gente acaba, são talentos, né, escondidos aí dentro da gente, que a gente às vezes nem cultiva, nem vai atrás, mas que estão aqui dentro por conta de outras experiências, dessa vida também. Então a gente precisa cultivar dia a dia, prestar mais atenção no outro, cuidar de si. Então ele nos alerta nessa questão de renovar a cada dia, a cada momento, a cada segundo e se preparar, não é? Para que quando chegar a dor, claro que a gente nunca está preparado para nada, para dor, mas você ali, a cada dor, se preparar para outra, não é? Quando a dor chegar, você entende aquilo e realmente fica mais forte no final do caminho. Quando passa a dor, você fica bem mais forte, bem mais renovado. E quando chegar a outra, você está mais preparado ali, né? Mais seguro, com a fé mais renovada. E você consegue passar por aquela com mais leveza. Não que você não sinta a dor, você vai sentir, né, a dor. Mas você vai estar mais sereno, vai estar mais confiante, né? Por isso é importante essa lapidação. Para a visão da espiritualidade, essa dor é necessária para a gente, né? Para a gente, muitas vezes a gente recebe ela com cara feia, se revolta, né? Não quer, não aceita. Mas tem que aceitar, tem que ter resignação e aos poucos, é um processo. Então, para finalizar a minha ideia aqui desse texto, é isso. É viver e aprender, devagar no nosso tempo, sem pressa, e ter iniciativa, né? Não esperar também tanto das pessoas de fora. Você ali tem que tomar iniciativa. Se precisar de ajuda, você pede ajuda. Se você puder fazer, você faz. Então, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, é isso. E o detalhe é que aquele texto que a gente falou do Evangelho, do homem no mundo, ele explica justamente isso que você falou agora, que a dor ela é inevitável, ela vai vir, afinal nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Como é que a gente vai ser provado e vai passar por expiação se não tiver aquela professora dor, como diz o Richard Simonet, para poder nos ensinar, né? Mas aí a gente aprendendo a buscar a sintonia com o mentor, buscar o contato com Deus através da prece, a gente vai ter maiores condições de passar por essa dor sem pânico, sem desespero.
ela vai passar, ela vai nos fortalecer. Mas aí é aonde a gente... essa é o papel da prece, da oração. É nos limpar interiormente para que a gente consiga conviver com essa dor, tendo ela como professora, que é o que ela é mesmo. Tá, o som melhorou com essa distância, Babi? Tá. E aí você mencionou a parte social familiar, né, que ele menciona convivência com o filho. Então, no texto aqui está falando, por exemplo, que a gente tem aquele hábito, aquele instinto de querer que tá sempre com o filho, quer ver o termo que ele usou? Permanentemente no encanto verde da infância, ou seja, tá com o seu bebê de 20, 30, 40 anos debaixo da sua asa, né? Mas só que ele coloca que quando adulto, cada um tem a sua tarefa a executar. Então, não adianta eu querer passar pela dor que o meu filho vai passar, porque essa dor é dele. Eu posso dar um ombro, né? Para que quando ele passar, se ele achar que está com dificuldade de superar, vem e a gente conversa, dou ombro, apoia, chora, sei lá, faz o que achar melhor. Mas não que eu vou poder fazer isso pelo filho a vida toda. A função da gente fazer isso mais no início, né, na tenridade, para poder ir fortalecendo. Por isso que foi até falado semana passada em uma outra live que teve aqui no grupo, que quando chegam esses reencarnantes nas nossas mãos, o nosso papel é orientar e direcionar para que eles combatam as tendências negativas que venham de outras reencarnações, para poder, nessa reencarnação, ele levar de acordo com a necessidade que ele veio predisposto a passar por ela. E aí, aqui no tópico seguinte, mencionou que a gente, quando casa, imagina que em ter igual aquelas coisas de filme, de novela que a gente vê, o casal passa por apuro, o filme ou a novela que seja, o tempo todo. Aí no final ele casa e vive feliz para sempre. Escreve fim e sobe as letrinhas, né? Só que na vida real não tem fim e letrinha. É aí que vai começar a fazer esse Só que não, só que não. Então, a gente vai ter os momentos de alegria, mas evidentemente vai ter os de tristeza também, porque a maioria dos reencontros é para reajuste. E como é que vai ter reajuste? Reforma íntima. Reforma, vamos pegar como exemplo a reforma de uma casa. Você quer mudar o layout do seu quarto, você vai derrubar uma parede, erguer outra, trocar o piso. Aí vai bater, vai quebrar, vai levantar poeira, vai juntar entulho, né? Aquilo vai ser um Deus nos acuda, né? Mas só que depois limpa toda aquela poeira, limpa toda aquele entulho e vai com o acabamento da novidade que você quer para o cômodo que você está reformando. Da mesma forma é a nossa reforma íntima. Não existe essa coisa da reforma íntima, mesmo sendo sem martírio, igual a irmã se orienta, que é sossegada. Vai ter uns percalços, vai ter uns tropeções, umas dores, mas só que no final, partindo do pressuposto que a gente consiga executar de forma adequada a reforma íntima, é a colheita dos benesses, né? Da mesma forma, não conseguindo, você vai colher mais entulho. E aqui ele coloca, estimaríamos manter inalterável nossas afeições. Ou seja, perpetuar um sentimento de forma sempre retilínea. Ou seja, é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas como está muito na moda, todo mundo fala, a gente tem o hábito de querer aquela zona de conforto. Primeira vez que eu falo isso em um comentário, que eu uso esse termo, zona de conforto, que eu nunca uso. Mas é o que a gente habitualmente quer manter, essa zona de conforto.
E entra também na mesma linha de raciocínio da reforma íntima. Essa zona de conforto ela não vai existir, vai ter os obstáculos. E o obstáculo ele é feito para que a gente o supere. Ou, na pior das hipóteses, se é que pode usar esse termo, fazer igual a água. A água não fica batendo no obstáculo e voltando, ela contorna, ela acha um caminho por onde ir. Que é justamente a mesma coisa que a gente precisaria fazer para poder exercer, lembrando novamente, o que é esperado de nós a nível de o homem na Terra, né? Que são essas atribuições para que a gente leve a contento aquilo que nos propusemos a fazer e muitas vezes chegamos aqui e a gente esquece. Mas também não vamos ser tão dramático assim, que se a gente se propõe a fazer 100, normalmente a gente faz 60, 70, nunca é que a gente faz pouquinho. E se fizermos pouquinho também, o máximo que vai acontecer é o que acontecia no ensino antigamente, que a pessoa não aprendia adequadamente e repetia de ano, né? Hoje em dia não repete mais, passa sem saber, mas passa. Só que na vida não tem isso. Se a gente deixa algo por fazer, é certeza. Vai voltar. Se não voltar para fazer, vai fazer outra reencarnação. Até na escola, quando você faz isso, você se prejudica. Porque você vai querer ter esse conhecimento lá na frente e não vai conseguir porque você não aproveitou ali o momento, né? Escolar. Por isso, aquele alerta que Jesus a parábola do talento, muita é cobrado. Só que não vai ser um juiz que vai cobrar. O juiz não existe, mas ele está decodificado no 621. É a nossa própria consciência. É o de Deus. Então, o que eu negligenciar por um monte de juízo e não, o juízo não pode. Tá picotando de novo, tá? Tá picotando. Mas deu para ir? Tá falhando, tá bem baixinho. Bem-vindo. Até que desculpa. Wilton. Quem chegou aí também foi Morgana, Eugênio, Graciela, Aulista Espírita. Quem mais? Caminho para a Luz. Pronto. Bem-vindos. Mas também ele picotou na hora certa. E aí, querido, vai falar mais alguma coisa, mais algum tópico? Não, a gente já de forma adequada, né? Só lembrando que a gente precisa ficar atento para colocar em prática essas coisas. Né? Também não adianta só como a boca pequena. O ouvido mais próximo a boca é esse aqui, né? Então, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente fala, colocar em prática, porque senão é inútil todo o estudo se for para ficar guardado numa gaveta, né? Tirei o Tá fone dando para aqui ouvir? melhora, para ver se melhora. Pode falar, vê se fala alguma coisa, vê se... Não, eu concluí mesmo. Então, agora, se eu quiser partir para as considerações Melhorou. finais... Melhorou. E é bom que serviu de experiência, que na próxima eu já trago um fone de ouvido. Né? Não, mas às vezes é o meu fone, às vezes é o do convidado, é um negócio esquisito, meio doido. Mas é assim mesmo. Francine, bem-vinda. Estamos na reta final da live aqui, tá? Quem quiser fazer um comentário, fiquem à vontade. Agradeço a presença e pode fazer as considerações finais, querida. Paula, bem-vinda. Estamos terminando aqui, vamos deixar gravada a live, tá bom? Perfeito. Então, como considerações finais
só agradecimento mesmo, né? Fiquei um pouquinho com o coração na mão, achando que não ia conseguir fazer a contento a substituição do rapaz que estava Besteira. previsto. A espiritualidade sabe de tudo, rapaz. Entretanto, com certeza eu não consegui substituir, mas a gente conseguiu refletir de forma a deixasse bastante elucidado o texto. Ao Uhum. menos a essas 10 pessoas que estão aí se concordam comigo, né? Com Mas, certeza. como considerações, é agradecer mesmo, esperando ter contribuído de alguma forma para Muito. com esse ensinamento. E fica aí a dica, quem quiser dar uma conferida lá, é no capítulo 17, né, que a gente falou bastante que está no Evangelho, mas sem mencionar onde. Está lá no capítulo 17, bem-aventurados. Jesus, peraí, deu Ele um tá aí, ele enrosco. chamou, te chamou por ele estar aqui conosco. Capítulo 17 é o sede perfeitos. Bem-aventurado, bem-aventurado está para na frente. Está no capítulo 17, e esse do homem, o homem no mundo, ele está no item 10. Então, ele está bastante condizente com esse texto do Emmanuel, Renovação e Preparação, que foi trazido hoje. Muito E bom. vamos ver. E Natália tá falando aí que você vai estar sexta-feira, ó. Sexta-feira eu não vou nem conseguir fazer live aqui por aqui, gente. Infelizmente, pela manhã não vai ter como eu fazer. Mas eu vou ver a live novamente. Quando eu chegar, vou ver a live. Se E João, depois estão te elogiando muito dessa. aqui, viu? E João disse que não tá nem preparado para fazer live. Ele falou bem mais que eu hoje, então. Não, porque, de fato, né, a gente precisou dar uma improvisada. E se com esse improviso a Natália ainda tá agendada, quer dizer que não foi tão ruim assim, né? Que ruim. Dentro de você a gente traz, a gente coloca para fora o que tem no nosso coração. Então, você tem boa vontade, tá tudo certo, Tá, ok. Então, né? considerações finais feitas, vamos à prece, né? Obrigado, gente, de É, coração pela presença aí. Vamos para a nossa prece final, tá? E quinta-feira estamos na reta final do livro. Quinta-feira quem vai estar aqui é ele de novo, olha, a Luísa e o nosso querido Dinê, do Baiano Espírita. Então, estamos todos convidados, 8h15 da noite, quinta-feira, tá bom? Então, vamos lá acho que orar. vai vindo até aprender, né, Babi? Tá bom. Então vamos, quem se sentir à vontade para fechar os olhos o fazendo, quem não quiser, mantendo de forma que se sinta confortável, buscando a sintonia com os amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior, demonstrando nosso sentimento de gratidão, sempre pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, tendo esse aprendizado como diretrizes para o que devemos colocar em prática para a nossa evolução. Possamos ter uma noite tranquila, harmoniosa, se assim for possível e nos permitido, de mais orientações durante o repouso do corpo físico, ou simplesmente que tenhamos um sono tranquilo, envolto de paz e assistido por esses mesmos amigos espirituais. Tenhamos a presença de Deus, de Jesus, no nosso dia a dia, possamos aprender a manter a serenidade e a mansuetude que o nosso Mestre nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos protetores, benfeitores do plano maior.
Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, gente. Obrigado, querido João Carlos, pelas suas elucidações, né? Você é muito inteligente aí, nossa enciclopédia aí do encontro, tá? Então, trouxe muita coisa, foi muito bom. E quinta-feira estamos aqui. Eu não estarei aqui, mas quinta-feira eu estarei aqui pelo Taperinha pela manhã, tá? Mas à noite quem vai estar aqui é a Luísio, João Carlos e Dinei, tá? Do Baiano Espírita. Então sigam esses perfis aí. Quem quiser nos seguir, o Encontre e João Carlos, aperta nessa setinha em cima aqui, fica em cima, aqui em cima. Você vai ter os dois perfis que estão aqui na live. Se vocês quiserem, pode seguir, fica à vontade, tá? Obrigado aí a Natália, Martiele, a Luísio, Francine, Patrícia, Nairim e Morgana. Acho que dona Lindami, minha mamãe, acho que deu uma saída. Mas obrigada aí pela presença de todos, para o nosso querido João Carlos aí, que está fazendo parte do encontro agora, nosso querido amigo, né? Nossa enciclopédia. Então, obrigado, gente. Essa história de enciclopédia está me obrigando a estudar mais. Mas Temos que tem estudar. muito a agradecer à equipe, principalmente ao Quarteto Fantástico, né? E agradecer a essa turma que teve a paciência de ficar nos ouvindo até agora. Boa noite e fiquem em paz. Beijo, gente. Boa noite. Tchauzinho.